E estou recebendo aqui a doutora Grazi para uma super entrevista. Preste atenção nessa entrevista que é de ficar vermelho, arrepiado, tudo, hein? É uma passagem de vida que você vai ouvir. Bom dia, doutora Grazi. Bom dia, William, meu amigo. Bom dia, ouvintes, meus queridos ouvintes de todas as quintas, de todos os dias, com momentos de fé. Muito obrigada por cada um de vocês que está aí, tá? E hoje, separa o lencinho aí, você prepara o coração, porque Deus vai falar com você por meio da vida dessa querida que está aqui. Bom dia, Rose, tudo bem? Bom dia, doutora Grazi, tudo bem? Bom dia, William e todos os ouvintes da rádio, né, Alternativa. Isso aí, estamos aqui para ouvir tudo que você tem para falar pra gente, que eu sei que é uma história de vida que para você foi muito difícil, mas hoje você sabe lidar e a gente vai aprender com você tudo isso que você tem para falar com a gente. Não é isso, William? Verdade, agora eu sou plateia, vocês em ação. Então vamos lá. Gente, nós estamos aqui com a Rose é missionária, Rose Glacês. E para quem viu a nossa divulgação de hoje, eu coloquei que ela é uma heroína. E você vai entender o porquê. A gente costuma trazer pessoas aqui para poder motivar, inspirar, trazer algum tipo de desenvolvimento pessoal para a nossa vida e fé. E a Rose, com a história de vida dela, vai falar um pouco para a gente. Rose, eu vou te passar a bola, a gente vai conversando, mas você vai iniciar do ponto que você quiser e abra o seu coração, saiba que tem muitos ouvintes aqui te ouvindo. E eu já quero até falar para os nossos ouvintes, você que está aí, né, trabalhando, limpando uma casa, fazendo almoço, fazendo uma unha, fazendo na obra, está em qualquer lugar. Se você perder algum pedacinho dessa entrevista, vai estar à noite, vai estar o episódio lá no YouTube, no meu canal Canalizar, e você vai poder ver tudo na íntegra, direitinho lá. Então vamos lá, Rose, começa a contar pra gente o porquê você é essa heroína. Primeiro eu quero agradecer, né, pelo heroína. Mas é mesmo? A nossa vida, ela tem uma história de superação, porque minha mãe, ela me deu, né, doutora Grazi, eu tinha um mês de nascida, porque quando a minha mãe, ela engravidou de mim, ela tinha apenas 15 anos de idade. E naquela época era difícil, né, os pais aceitarem uma filha grávida dentro de casa. E minha mãe não sabia também que era o meu pai, e isso, né, dificultou mais a aceitação da minha avó. Quantos anos ela engravidou? Com 15 anos. 15 anos. Isso, e ao me ter, minha avó não aceitou e colocou ela para fora de casa. E ela, sem ter um teto, sem ter um apoio, né, ela resolveu me dar para uma vizinha, né, que morava ao lado da casa dela. E a sugestão dela era, ou você pega essa menina para criar, eu não tenho com quem ou aonde ficar com ela, e por causa disso, se você não ficar, eu vou jogar ela dentro do rio, porque eu estou desesperada, eu não tenho aonde ficar, e a minha solução é você. E aquela vizinha, para essa vizinha. E a essa sua vizinha, avó já estava deliberada, não queria ela dentro de casa? não queria. Tinha colocado a minha mãe para fora. E ela, no desespero dela, recorreu a essa pessoa. Isso, recorreu a essa pessoa e me ofereceu. E essa pessoa abriu o coração e me aceitou, me pegou, né, para criar. E me criou com muito amor, né, para que hoje eu pudesse me tornar a pessoa também que eu sou, né. E você tinha contato com a sua mãe, com a sua família de sangue, ou como é que ficou esse... Não, minha mãe, ela me deu e ela sumiu, né? Na verdade, no período que ela me deu, ela ainda ficou por ali, por um tempo, porque ela ainda engravidou de mais uma criança, sim. Inclusive, Grazi, essa criança é meu irmão.
É meu irmão de sangue e meu irmão de criação, porque ela se envolveu com o filho dessa moça que me pegou para criar. E engravidou. Nessa gravidez, né, a minha mãe de criação esperou ela ter essa criança e disse para ela me dar essa criança também. Também. Isso, e você vai seguir a sua vida, seu caminho. Qual a diferença de idade? 1 ano. 1 aninho. Eu tenho 51, ele tem 50 anos. Meu Deus. Isso. E ela, depois que ela teve, né, ela deu e daí ela sumiu. Quando eu tinha 3 anos, ela apareceu para nos ver. Só que aí a minha mãe, né, de criação, não aceitou ela por perto, né, com medo dela nos pegar, e ela já tinha criado vínculo, amor, né, e aí minha mãe não aceitou e ela daí sumiu mesmo, foi embora e nunca mais apareceu. Nessa época, eu sei que 3 anos é pouco, mas você já tinha alguma consciência disso, de estar morando com uma mamãe que te adotou? Não tinha, né? Não tinha. Só que quando ela aparece, ela leva uma boneca para mim, né? E essa boneca ficou comigo muito tempo. Então as amiguinhas que eram mais velhas, um pouco mais velhas do que eu, que começaram a me contar a história. Sua mãe que teve aí, deu essa boneca para você. E eu quis saber quem era aquela mulher, né, que tinha aparecido. Aí minha mãe me contou a história. Você é filha do coração, sua mãe te deu, você tinha 1 mês de nascida. E eu chorei muito, né? Quantos Conta aninhos minha você mãe. tinha, Rose? Eu tinha 4 para 5 anos, porque Bem bem novinha. Né? Quando você começa a ter aquele entendimento, que quando você é bem criança mesmo, né? Bem novinha, você não tem aquele entendimento. Mas você vai crescendo, o entendimento vai vindo e você vai amadurecendo, vai entendendo, né, as coisas. E a minha família, ela era, né, que me pegou para criar, eles são todos claros, cabelos bons. E eu, né, pretinha lá, com o cabelo todo enrolado. Foi o que deve ter te chamado a atenção, foi. né? Conforme você foi crescendo e entendendo. Foi uma das perguntas que eu fiz para minha mãe. Por que eu tinha nascido escura, de cabelo, né, crespo, e eles eram claros e tinham um cabelo bom. E aí a explicação da minha mãe era que eu nasci de noite. Ai, tadinha, né? Ela ainda não estava preparada, amadurecida para te revelar essa parte da sua história. Sim. Mas aí depois ela teve que me contar e me contou a verdade. Eu acho que foi eficaz, né? Para que eu não crescesse com aquela ilusão de que eu realmente pertencia àquela família. Eu não pertencia de sangue, mas eu já fazia parte pelo coração. Mas né? era importante você saber. Era importante. Todo mundo precisa saber da sua história, né? Para que não haja sentimentos e ressentimentos guardados no coração. Melhor que você saiba, que você vai crescendo, você vai convivendo e aprendendo a conviver com a sua situação e com a sua história. É a sua história, não tem para onde correr. Né? Exatamente, não tem para onde fugir da nossa Isso, história. não tem. É a nossa história, cada um tem a sua, né? Umas de forma belíssima, as outras não começam muito bem como a minha, porque eu poderia ser uma pessoa totalmente diferente que eu sou hoje, né? Revoltada, triste, angustiada, depressiva, mas o Senhor me alcançou, Graças a Deus, muito cedo, e tem feito de mim cada dia mais uma pessoa melhor. Eu louvo a Deus por isso. Gente, ela é um poço de sabedoria. A gente está nem na metade ainda do que aconteceu e você já está vendo como o porquê eu intitulei ela de uma heroína mesmo. Isso. E a partir daí, Rose, como que seguiu sua vida? E aí nós fomos crescendo, né? Como toda família tem as suas dificuldades. Sim. Né? Não era diferente da minha, mas minha mãe sempre foi uma mãe, né, batalhadora. Ela lutava pelo menos para dar o sustento para nós dentro de casa. As outras coisas eram difíceis, escola, roupa, eu não tinha quase, o que eu tinha era ganhado pelos outros, mas mesmo assim eu era uma criança feliz, porque Deus tinha preparado um lar para eu estar, né? Porque eu poderia estar morta, mas Deus me deu o dom da vida e eu estava ali,
né, vivendo, né, E você já tinha essa consciência? eu já tinha bem cedo essa consciência. E eu fui crescendo e ajudando a minha mãe. Eu muito cedo comecei a trabalhar em casa mesmo, né, com a louça, com a roupa, com a casa. E isso despertou na minha mãe que eu seria uma mulher, né, muito trabalhadeira, né? Que eu já ajudava bem ela dentro de casa. Mas ao longo do tempo, né, eu fui crescendo e com 7 para 8 anos, infelizmente, né, eu comecei a sofrer abusos dentro de casa. E aí vem a parte mais difícil, né, a parte que você fica cheio de medo, recuada, dores, sofrimento, e vem muitos pensamentos na sua mente, né? O porquê que você existe, o porquê que isso aconteceu com você, o porquê que está acontecendo. Mas tudo tem um porquê, nada é por um acaso. Exatamente. É verdade? E às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para aprendizado, amadurecimento e também para mais tarde você ajudar outras pessoas. Como você está aqui hoje dando esse depoimento, Sim. que com certeza muitas mulheres, homens também estão em casa, às vezes passando por isso calado, nunca comentou com ninguém, e ouvindo aí o início dessa sua história e o final dela, que a gente vai descobrir daqui a pouco, com certeza você já está sendo usada para alcançar muitas pessoas. E você, como essa criança que já tinha essa coisa de ser doada pela própria mãe biológica, um irmãozinho doado, foi acolhida naquele lar, mas de repente esse lar meio que desmorona, porque você começa a ser abusada. Sim. Daí em diante, o que aconteceu, Rose? Então, Grazi, eu sofri abuso dos 7 anos aos 13 anos de idade, quando eu engravidei. E por muito tempo, algumas pessoas me perguntavam, né, por que você não contou, por que você não falou? Naquela época era um tabu se falar dessas coisas, né? Muitos anos atrás. Muitos anos atrás, tem 36 anos isso. Eu tinha 13 e tive a minha filha com 14. E quase não se falava muito sobre isso, né? Eu sou ainda daquela época que dizia, a criança vem pelo avião, né? O avião passou aqui e deixou essa criança. E eu sofri os abusos e por muito tempo eu achei que aquilo era normal. Entendi. Que aquilo não infringia a nada, porque não era um abuso violento. Era um abuso pacífico, um abuso, né, calmamente. Ele fazia... Era aos poucos, entendeu? De forma até manipular sua mente. Isso. Então, por muito tempo eu achei que aquilo era normal, porque eu não conhecia o outro lado, né? Não sabia do outro lado. E foram durante muito tempo assim, até que quando eu decidi, não quero mais, não vou deixar mais, e aí começou as violências, porque aí ele pegava a força mesmo, amarrava minha boca para eu não gritar, e aí foi ficando tudo muito mais difícil, né? E você começou a entender. Isso, eu comecei a entender, porque, né, como eu já conversei com você, né, no iniciozinho aqui, nós tínhamos um vizinho que ele era português e ele morou no Rio muito tempo, né? Trabalhava no jornal o Globo, então ele já tinha visto várias situações parecidas com a minha. E um dia ele chegou para mim, porque ele gostava muito de mim, eu ia sempre lá na casa dele, com a esposa dele, fazer algum serviço lá. E ele disse para mim, Rose, eu percebo que o comportamento de algum dos seus irmãos com você é diferente. Você não sofre abuso, não? Ele te perguntou. Ele me perguntou. E eu fiquei quieta, baixei a cabeça com muita vergonha. Aí ele disse para mim, se você sofre, você precisa ter cuidado, porque você pode engravidar. E ter uma gravidez na adolescência não é algo bom para ninguém. Eu já vi essa história muitas vezes se repetir. E não é bom, você vai levar uma criança aí para o resto da sua vida. Mas eu
não sabia como Não lidar tinha. com aquela situação, não sabia como chegar e falar para minha mãe ou para as outras pessoas. E a sua mãe era o tipo de mãe assim, que conversava? Qual era? Não. Minha mãe, ela tinha tabus, ela não gostava de falar, nem do ciclo, né, menstrual, que é normal de conversar com a filha, né? Minha mãe, ela não tinha essa liberdade, né, que hoje a gente tem para conversar com os filhos, para falar de determinadas situações. E com isso a gente foi sofrendo bastante, né? Porque foram acontecendo essas coisas e a gente não tinha liberdade também para falar. Você não tinha segurança para falar com não, ninguém? com ninguém. Eu tinha Se muito não fosse, medo. Se não fosse esse vizinho intervir e perguntar, de repente você nunca teria aberto para ninguém. Porque quando ele me perguntou, eu comecei a ficar com medo. Então eu comecei a rejeitar. Não quero mais. Já pensou, se eu engravido aí? Não. Só que aí começou as violências, porque... e as ameaças que ele dizia para mim, se você não deixar, né, se você não deixar, eu vou pegar a força, e se minha mãe souber, ela vai botar você para fora de casa, porque você não é filha, você é filha de criação, né, quer dizer, você não tem vínculo com a nossa família. Ainda fazia essa violência emocional de... Isso, então foi muito complicado, né? E eu realmente era uma menina cheia de medos. E eu não falava mesmo, não contava pra ninguém, até eu engravidar. Só descobriram quando eu engravidei, porque aí não teve como esconder mesmo. E eu já estava com 5 meses de gravidez. Minha barriga já estava grandinha, já, a criança já estava bem grande, todo mundo começou a notar que meu corpo tinha mudado. E mesmo assim, algumas pessoas perguntavam e eu dizia, não estou grávida não. Mas você sabia? Mas eu já sabia que eu estava grávida, porque eu passei muito mal. Mas nessa época eu já trabalhava fora, que eu comecei a trabalhar com 10 anos, né? Você já trabalhava fora? Já trabalhava com 10 anos. Eu fui para casa de família, como eu disse, né? Minha mãe tinha algumas dificuldades para dar uma roupa, para me manter no estudo. Então eu fui trabalhar. Em casa de família? Em casa de família. Naquela época, bem cedo, a gente começava, né, a trabalhar, e eu fui. E nessa época eu também já trabalhava, né? E nessa época eu trabalhava na Arraial, era até uma casa de um advogado, eu era babá. Na verdade, eu engravidei em Itaboraí, né, que era a cidade onde eu morava, e logo que eu engravidei, eu fui para o Arraial trabalhar nessa casa. E quando eu cheguei lá, eu passava muito mal. Por quê? Porque eu só tinha folga uma vez no mês, que era distante, né? Então eu só tinha folga uma vez no mês. Uma vez no mês eu voltava em casa. Então não deu para minha mãe perceber logo de cara que eu estava grávida e passando mal, porque eu estava no meu trabalho, né? Na Arraial do Cabo. E aí a minha patroa na época, né? A menina também que trabalhava lá, começou a perceber, ó, Rose, você está passando muito mal, tudo te enjoa, o que está acontecendo? Você está grávida. E aí ela me levou para fazer um exame e realmente eu estava grávida. Eu já tinha essa desconfiança, né? E ela mesma me fez essa proposta. Você é muito nova, vamos tirar essa criança. Misericórdia. Já te propôs o aborto? Me propôs o aborto. E eu disse, não, se eu estou grávida, eu não vou tirar. Você renunciou ao aborto mesmo sendo vítima de uma violência sexual? Sim, eu não queria de jeito nenhum. Primeiro, pelo medo, que a gente já sabia de algumas histórias de meninas, né, que iam engravidar, que estavam grávidas, que iam abortar, botava sonda, tomava remédio, morria. E eu dizia, eu não quero morrer, estou muito nova para morrer. E segundo, e também matar uma criança, né, porque eu sabia que a criança tinha vida já. Então, eu não quis, né, de jeito nenhum abortar. E eu falei, não, eu não pedi essa situação. Mas já que ela veio para mim, eu vou levar ela até o final. Eu vou ter essa criança, eu vou criá-la. E sua mãe, quando descobriu? Então, minha mãe, quando descobriu, né, eu estava com 5 meses, foi minha irmã mais velha que contou. Né, chegou para minha mãe e disse, olha, a Rose está grávida, e ela está grávida do seu filho. E aí, né, minha mãe perdeu o chão, ficou muito magoada, muito triste. Ela disse que não tinha nos criado para aquilo, mas que infelizmente, né, tinha acontecido. E ela disse para mim, eu não posso denunciá-los porque é o meu filho, né? Mas eu vou te ajudar a criar essa criança,
porque também será o meu neto ou minha neta, né? E tudo que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer. E realmente ela fez. Te ajudou. Né? Me ajudou. Ela criou minha filha até os 8 anos de idade, porque eu trabalhava fora, né? Eu tinha que trabalhar e levar o sustento para dentro de casa. E você continuou trabalhando fora? Continuei trabalhando, não parei de trabalhar. Só interrompi para ganhá-la e fiquei assim até os 3 meses de idade com ela. Depois eu voltei a trabalhar. Sempre trabalhei. E você continuou morando com ela? Continuei morando com ela, porém naquela época a gente trabalhava em casa de família, né? Então eles não davam dinheiro de passagem, essas coisas, então eu ficava durante a semana nas casas e eu ia final de semana para casa. E quando eu tinha oportunidade meio de semana, eu também dava um pulo lá, porque era próximo. Só que, devido às condições financeiras naquela época, os patrões não bancavam dinheiro de passagem para ir voltar, então tinha um lugar para dormir. E o pai da menina, o abusador, como é que... Então, o pai da minha filha é o meu irmão mais novo, que era o caçudo, né, da minha mãe. Na verdade, quem começou o abuso foi o mais velho, ele já era casado, ele já tinha filhos. Mas quando o mais novo descobriu, ele deu sequência. Meu Deus. Né, e ele achava que porque, por 2 homens. porque o outro fazia, ele achava que poderia fazer também. Né? Então, nessa época que eu engravidei, ele era o abusador frequente. Por isso eu sei que ele é o pai da minha filha. Entendi. Eu sei que não é o mais velho, eu sei que era ele. Então, na época ele, né, minha mãe fez, né, ele registrar minha filha. Então a menina é registrada no nome dele. Só que quando ela tinha 3 anos, ele se casou, né? Ele constituiu família, que na época ele não era casado. Ele é mais velho do que eu, mas ele não era casado. Entendi. Ele constituiu família e desse casamento, né? Ele tem mais 2 filhas, que são irmãs da minha filha. Uhum. Mas até os 15 anos de idade dela, ela era registrada, mas ele não ajudava com nada. Porque casou, constituiu família, então... Só tinha era feito o papel pedreiro, que a mãe dele mandou registrar isso. E pronto, mas não era Mas pai. carinho, atenção, um Nada. aniversário, dar um presente, alguma coisa, nada. Ele só foi abrir os olhos para isso quando ela fez 15 anos, que ele viu a pérola que a Aline era. A menina doce, meiga, amável, estudiosa, que me ajudava muito dentro de casa. E aí que ele foi se atentar, né, para aquilo que ele estava perdendo, e ele resolveu se aproximar dela. E graças a Deus hoje eles têm uma relação boa, né? Ela chama ele de pai. E ela sabe da história dela? Sabe da história. Eu nunca ocultei nada, porque eu não queria criar uma filha amargurada, né? Eu queria criar uma filha livre. Nossa, Rose, você tem muita sabedoria. Eu ensinei para ela o caminho da liberdade, porque quando você se aprisiona nos sentimentos ou nas questões da vida, você se torna uma pessoa prisioneira de si mesma, dos seus sentimentos, daquilo que a vida, né, te propôs. Mas a vida é um tempo, ela é feita de ciclos. Um se fecha e o outro se abre. Né? E não é pra gente ficar vivendo toda a vida do passado. Tem coisas novas para se viver. Né? O que passou no passado é experiência, amadurecimento. Né? Mas você precisa dar continuidade à sua vida, com uma outra mentalidade, com outros sentimentos. E ela recebeu esse conselho? Ela recebeu, e graças a Deus, hoje, minha filha é professora, seleciona em 2 escolas, tem 36 anos, tem um filho com 8 anos, é serva do Senhor, graças a Deus. É muito bom ouvir que o fruto, né, desse abuso, que é a sua filha, que ela nasceu, você encarou. Sim. E saber que ela é uma menina, tudo isso aí que você falou, hoje já é uma mulher, mãe. Sim. Saber que você contou para ela o modo como aconteceu. Sim. E ela superou, que fique de inspiração para quem estiver passando por isso. E você falou uma coisa aí que é muito importante, a vida é feita de ciclos, e o que a gente faz com o que a vida dá pra gente. Sim. A vida, infelizmente, deu essas ocasiões para você, que você tinha 2 opções, ou ficar escrava ou ser livre. Sim.
você preferiu ser livre, liberando esse sentimento, contando para ela. Ela então se superou, né? Convive com o pai. E você? Qual a sua... quem foi a Rose depois de ser mãe? E detalhe, Rose, que você teve um passado de ter sido dada pela sua mãe. Porque engravidou na adolescência. Sim. Você teve uma gravidez fruto de um abuso e não perpetuou o ciclo que te acompanhava. Porque você Sim. falou, não, eu, além de não abortar, também não vou dar. Sim. De onde você tirou essa força? Como que... Explica pra gente. Eu acho que Deus, ele foi muito bom comigo. Porque mesmo sem conhecer direito as coisas, eu me tornei muito cedo uma menina forte, uma menina determinada. Uma menina que não queria viver as coisas que as pessoas diziam que eu ia viver. Por causa do histórico da minha mãe. Muita gente já estigmatizava. Você Já, vai ser isso, aquilo. Isso. E isso criou dentro de mim forças para viver ao contrário, para fazer o contrário. Meu Deus. Não você. Né? Eu não você. Por quê? Porque o meu desejo era habitar em família. Né? O meu coração, a minha mente sempre foi diferente. E eu arranjei forças, né? Eu creio que na verdade dada por Deus, para mudar essa história, Com certeza. né? Com o meu histórico de vida, né? Querendo fazer diferente. Mesmo Não quando não repetir as mesmas coisas que minha mãe fez, que Você minha família rompeu um fez. ciclo aí. Rompi, mesmo sem saber, sem ter conhecimento, Aham, né? aham. Que hoje tem um conhecimento mais amplo, hoje se fala de tudo, Uhum. né? Mas naquela época não tinha. Não mesmo. Né? Até Então, hoje a gente ainda encontra alguns tabus. sim. Hoje infelizmente, Rosa, eu sei que tem gente que nos ouve agora Sim. que está passando por isso, em pleno Sim. 2023, entendeu? Eu sei que tem meninas ou mulheres aí, ou meninos, que têm abusadores dentro das suas casas e às vezes não sabe para quem falar, para onde falar, mas que Deus ilumine essas pessoas, que elas consigam romper o silêncio e falar. É E se já importante. passou isso, né? Se não está vivendo um abuso hoje, se já passou, né? E ficou um trauma, que a sua história aí de superação, de romper um ciclo, possa também inspirar essas pessoas que estão nos ouvindo para Sim. serem livres. Porque quem fica aprisionado não vai ser o abusador, vai ser Não, você com essa dor, com essa angústia. Sim. E fala pra gente, como que você lidou então a partir dali? Pronto, engravidei, vou ter o meu neném, vou continuar. E como que você levou sua vida? Então, eu engravidei, né? Chegou o tempo de ganhar, eu tive, cuidei dela. Né? A gente mudou de cidade naquela época, ela tinha 3 meses quando a gente foi embora para Cabo Frio, eu morava em Itaboraí, e fomos embora para Cabo Frio, lá continuei, né, a trabalhar e a cuidar dela. E dei continuidade à minha vida, ele deu a dele, né, que ele se casou, e eu dei continuidade à minha vida, trabalhando e cuidando dela. Só que quando ela fez 2 para 3 anos, eu comecei a ter um sentimento de rejeição pela situação. Por quê? Porque eu me sentia muito ocupada, sobrecarregada, porque eu trabalhava, cuidava dela, eu era muito nova. Eu não podia viver a minha vida de adolescente, de juventude, porque eu tinha uma responsabilidade. E na verdade eu não estava preparada ainda para aquilo. Embora eu assumi, eu quis ter, falei, não vou dar, mas eu não estava preparada, né? E mesmo com a ajuda da minha mãe. E eu comecei a me sentir sobrecarregada, tendo que lutar por uma coisa que eu não tinha perdido. E aí eu comecei a ter esse sentimento de rejeição por ela, porque tudo que eu trabalhava era para ela, tudo que eu fazia era para ela. Mas mesmo assim eu superei, aquilo passou, eu fui buscando forças em Deus e aquilo passou. E também eu precisava liberar perdão. É um ponto que a gente precisa falar. Sim.
eu creio que esse sentimento de rejeição também veio por causa disso, porque parecia que ele estava vivendo a vida dele bem, que ele tinha, né, se realizado, estava casado, tinha constituído a família dele, e eu estava lá levando aquele peso, aquela carga, aquela responsabilidade nos meus ombros. E eu comecei a ter esse sentimento, essa angústia, essa mágoa. Eu disse, não, eu não posso carregar isso comigo, eu preciso me liberar disso. E eu comecei a buscar essa cura, né? essa libertação. Eu não falava com eles, eu cortei o vínculo durante muito tempo com eles, eu não conseguia, né, falar. E eu fui buscando. Mas aquilo te paralisava. Me paralisava. E você sabe, Grazi, que o perdão, ele é gradativamente, né? A libertação também, ela vai acontecendo aos poucos. Você não é de um dia para o outro que isso acontece. Mas é você buscando a Deus. Por quê? Porque sua vida fica marcada, sua vida muda totalmente, entendeu? Não era aqueles planos que eu tinha para minha vida. O plano que eu tinha era de estudar, de me formar, de namorar, noivar, casar, como todo mundo. E minha vida foi interrompida ali. Eu estava com uma responsabilidade que eu não tinha pedido, que eu não queria. Então foi pesado para mim durante algum tempo. Mas eu decidi virar a página, eu decidi liberar perdão para eles, eu decidi viver em família, porque eu não podia fugir daquela família, era minha família. Né? Quando eu ia para casa da minha mãe, era com eles que eu me encontrava. Entendi. Eles estavam sempre lá. Era Natal, aniversário da minha mãe, todo mundo se reunia. E eu tinha que estar lá, porque ela era minha mãe. Eu não conhecia outra família, eu não conheço outra família. E eu fui buscando esse perdão, essa libertação em Deus. E Deus me curou disso, né? Graças a Deus. Um dia eu reuni eles, Deus falou comigo, né? É até engraçado isso. Deus falou comigo que era para eu falar para minha mãe e reunir todos lá em casa, e que era para eu pedir perdão. E eu disse, Deus, como eu vou fazer isso? Se eu que fui, né, a abusada, a prejudicada. E Deus falou para mim, você tem mais entendimento do que eles. Eu já fiz uma obra em você que eles ainda não se permitiu, né, que eu fizesse neles. Então você tem esse entendimento, você está livre. Então, como você é livre, você pode chegar lá e liberar isso para eles, para que eles também se tornem livres no mundo espiritual. E aí eu falei com a minha mãe, e minha mãe reuniu todo mundo, chamou todo mundo, e eu trouxe uma palavra nesse dia e falei para eles que eu queria liberá-los. Né? E falei o nome deles e disse, eu te libero no mundo espiritual, você está perdoado por mim. Não precisa levar mais essa culpa, porque o que tinha que ser limpo no meu coração, o Senhor já limpou, eu sou livre. Eu dei continuidade à minha vida e vocês podem dar também a de vocês. Né? E graças a Deus a gente vive em família mesmo, né? Não tem uma máscara, não tem mágoa. Hoje, então, você, depois do que... Foi Jesus que trouxe essa cura para você? Foi Jesus que trouxe essa cura para mim. Um dia eu estava no meu quarto chorando, né, muitos anos já atrás, e eu disse, Senhor, por que essas coisas aconteceram comigo? Porque o Senhor permitiu minha mãe me dar, parece que as coisas não deram muito certo para mim, eu não nasci numa família, parece muito normal, como todo mundo, que tem pai, que tem, né, que tem mãe, que tem irmãos, né, e eu comecei a chorar, remoendo aquelas coisas. E eu ouvi Deus falando comigo, né? Dizendo para mim, você é perfeita, os filhos que eu te dei são perfeitos, você tem saúde, você tem profissão, eu preparei um lar para você, você não ficou abandonada. Essas coisas aconteceram na tua vida para te trazer experiência, eu vou te usar para outras pessoas. Né? O amor que eu tenho te dado é tão grande, ele exala de forma tão grandiosa que esse amor vai alcançar outras pessoas. Isso é verdade. Eles vão olhar para você e vai ver que a vida não resume só naquilo que lhe aconteceu, tem algo mais além. Né? E aí eu pude levantar minha cabeça e falei, é verdade, o Senhor tem sido comigo, né? O Senhor não tem me abandonado. E foi dessa força que você se levantou. Isso.
Liberou perdão e Liberei. seguiu sua vida. Segui minha vida. E hoje você tem convívio com a sua filha? Como é que é a sua situação familiar hoje? Tenho, nós somos muito amigas. Ela é sua parceirona? Né? Minha parceirona, de 8 para 9 anos, ela veio morar comigo, né? Porque eu me casei, então eu peguei ela e ela foi morar comigo. Ela com 21 anos se casou. Ela se né? casou? Se casou, já era professora, né? Formada, se casou. Né? O ciclo que você rompeu na sua vida serviu também para romper um ciclo ali Isso. ruim na vida Na dela. vida Tanto dela. é que ela conseguiu É, construir uma família. sim. Graças uma a Deus, vida. minha filha não precisou passar por nada que eu passei. Uhum. Né? A vida dela já foi bem diferente da minha. Eu pude proporcionar, né, em Deus isso para ela, né, com a sabedoria, né, com muito amor, né, instruções. E ela conseguiu romper, né, graças a Deus. Que bom, É uma menina que resolvida. bom ouvir essa parte da história. É uma menina que nos traz muito orgulho, como ela mesmo diz, né, que eu sou o exemplo, que eu sou o orgulho da vida dela. Ela fala isso pra você? Ela fala, é muito bonitinho. Eu imagino. Ela dizendo pra mim, né, que eu sou o exemplo dela, todas as vezes que ela vê uma postagem minha, ou vê eu envolvida em alguma situação. Hoje mesmo, eu disse pra ela que está aqui, ela, mãe, me fala porque eu quero ouvir, eu vou estar em casa. Um beijo Eu quero- pra você, Aline. Que Deus te abençoe muitíssimo em sua vida. Ela é um presente de Deus pra minha vida. E você teve mais filhos? Eu tive a Débora, depois de 10 anos, né? Eu tive a Débora. E depois de mais 10 anos eu tive o Samuel. De 10 em 10. Em 10 em 10. Então hoje você tem 3 filhos. Tenho 3 É filhos. casada. Sou casada, graças a Segue Deus. sua vida curando Sim. outras pessoas. Sim. pra glória Gente, de ela Deus. tem uma voz tão doce. Eu acho que você está ouvindo aí, você está reparando. A primeira vez que eu tive com a Rose, deve ter o que, uns 4 anos. 4 anos mais ou menos. Assim. Eu me apaixonei pela doçura dela, pela força dela, e foi quando eu ouvi esse testemunho da boca dela que assim, eu não sei como que eu fiquei chocada, admirada, porque a sua vida teve muita coisa ruim, horrível, né? Você não conhece seu pai, né? Não. Meus pais biológicos eu não conheço, nunca ouvi falar deles. Exatamente. E você encontra com uma pessoa dessa hoje, você vê que é uma pessoa que abençoa outras pessoas, que está curada desse sentimento, que transmite essa paz, todas as vezes que eu precisei a gente bater um papo, ela sempre tem uma palavra de ânimo, de fé, de conforto. E não tem outra explicação a não ser a que você falou aqui, Rose. Que Jesus é que proporcionou isso para vocês. E eu fico muito feliz em ver que sua história, por pior que tivesse sido no início, teve um final feliz. Sim. Né? Porque você conseguiu de uma forma sobrenatural, porque passar por esses traumas, a gente está falando aqui, você falando, parece que é muito fácil, mas não é. Não. Porque hoje você está narrando um fato que aconteceu 36 anos atrás, mas só você sabe os choros que você teve, as dores que você teve, as angústias. Muitas pessoas tiram a vida porque acontece isso. Sim. Né? Você não abortou, você falou, não, eu vou trazer. Então, assim, é uma cadeia, uma sequência de acontecimentos na sua vida que te fizeram forte, e você está aqui hoje trazendo esse testemunho para todo mundo que está nos ouvindo. Aí eu retomo a fala do William. O William, quando anunciou, que falou assim, você que está nos ouvindo acha que a vida sua está difícil? Você está achando que você já está passando por algum problema? Olha isso. E ver você desse jeito aqui é surreal, é sobrenatural mesmo. E hoje você encontra com eles, com essa família, como é que é essa situação? Encontra, gente. Hoje está curado. Estamos curados, graças a Deus. Eu entendo que existe a lei da semeadura.
Meu Deus. E existe a justiça de Deus. Isso Não é sou forte. eu que vou fazer justiça, entendeu? Meu Deus. Aquilo que a gente planta, lá na frente a gente colhe, então não adianta, não tem para onde fugir. E isso não cabe a mim, cabe ao Senhor. Então, está na mão do Senhor. Meu Deus. Né? Algumas colheitas eles já têm colhido, né? E o Senhor tem tratado com eles lá da forma que Ele acha que tem que tratar. E você foi cuidar da sua E eu semeadura. fui cuidar da minha semeadura, que é amor, misericórdia, perdão. É verdade? Meu E o Deus. resto está com o Senhor. Tudo na mão dele. É Ele que conhece todas as coisas, né? Então, tá com Ele. Minha amiga, o tempo corre, né? É. A gente está caminhando já para o final. Eu só tenho a agradecer a você, agradecer a Deus por você existir e ser aí esse porto seguro, né? Esse forte para muitas mulheres. Eu quero deixar aqui o seu Instagram para alguém te procurar, pode Sim, ser? Pode. Gente, o Instagram dela é @rose com E _ glaces com Z. Só você procurar lá no meu Instagram que tem. Você que está passando por um momento de dificuldade nesse sentido, procure ela para bater um papo, Sim. para fazer uma oração. Com certeza ela vai estar com a porta aberta para você, né? Estamos abertos. William aí. quer que a gente tire uma foto, enquanto a gente tira uma foto aqui, ó, segura aqui, olha para lá. Levanta mais Isso. no meio. Mais, aqui no meio. Eu Levanta. quero agradecer Aí. muitíssimo a todos os ouvintes que estiveram conosco, Agora com você, nos só você, ouvindo na aqui sua frente. essa história, e que de alguma forma você possa captar alguma coisa para a sua vida, de tudo isso que ela falou, que a gente pode resumir aqui, que Jesus ele teve um propósito e curou essas feridas, e o resto, a justiça dele, ele vai fazer e ninguém tem como fugir. Sim. Muito obrigada, faça suas considerações finais, minha querida, e eu devolvo a palavra para o William logo em seguida. Obrigada, doutora Grazi, obrigado, William, por essa oportunidade de estarmos aqui, né, para contar a nossa história e para dizer que há uma saída. Você não precisa viver, né, essa tristeza, essa amargura, essa angústia. Tem coisas novas reservadas no coração de Deus para a tua vida. Né? Tudo é para superação, tudo é para experiência, para amadurecimento, crescimento. Né? E vamos fazer da nossa história aí uma história linda, né? Que sirva de exemplo para outras pessoas. Deus te abençoe nesse dia e querendo pode nos procurar, estamos abertos aí, né? Para uma conversa, para uma oração. Se você quiser ouvir mais de perto o nosso testemunho de vida, né? Pode nos procurar, tá bom? Deus abençoe. E a Muito igreja, obrigada. pode falar da igreja. Então, a nossa igreja é Mifa Choste. Ela fica situada na rua Santa Fé, número 558. Nossos cultos é às quartas e aos domingos. E querendo nos visitar, né? As portas estão abertas para te receber lá. Muito obrigada, Tá bom? minha amiga. William, Eu agradeço, doutora Grazi, a sua vinda, da Rose, o testemunho aí que ela deu. E o pior que seja a carga que a gente leva no lombo, mas Deus dá que cada pessoa aguenta carregar. Na hora é humilhante, é desastroso, a gente fica chateado, mas para você chegar numa vitória, você tem que tomar muita paulada pela vida para aprender. Garanto que a Rose aprendeu muito, hoje ela está madurinha, hoje ela é exemplo para muitas pessoas, e como eu falei no início aí, a chamada que eu fiz, às vezes a gente reclama de tudo, né, de tudo e de todos, e a gente só dá valor quando perde. exatamente. Aí a gente vê, era feliz e não sabia. Aí você vê a Rose dando esse depoimento aí, será que você, o problema seu está difícil aí? É, Eu te pergunto, Deus dá a carga que cada um aguenta carregar. Certas coisas, será que você também não plantou para receber? Se você planta feijão, não vai colher abacaxi, né? São coisas que, e a perfeição está em Deus. E a Rose tirou desse momento difícil, momentos, né, no plural, de tanta coisa que aconteceu com ela tirou aprendizado. e essa Que mulher hoje forte aí. os filhos, igual falou para ela, que ela disse que é exemplo, que se fosse outra pessoa não aguentava o rojão,
não é para qualquer pessoa. Não é. Ela Você é muito- especial. Você é além do normal. É além do normal. É além do normal. Não é uma pessoa normal, é abençoada mesmo. Mesmo. Mas que apesar de tudo você não perdeu a fé. Tomou pancada de todos os lados. Você era para ter matado, se matado, quebrado o pau e não fez nada disso. Hoje está aí, servindo de exemplo para todos E nós. curando muitas pessoas. Pois Através é dela. difícil. Você é especial É mesmo. especial demais. Porque olha, eu não aguentaria metade do que você aguentou. Eu já tinha rachado a cabeça do caboclo Exato. com machado. né? Mas é o que ela escuta, a gente estava conversando Sabe aqui por antes, ela quê? escuta Todo mundo é especial, mas tem gente O que é mais? que Deus coloca e fala, você é o cara. E você é o cara, ô, Rose. É impressionante. São coisas que só Deus pode explicar pra gente, que nós aí, os mortais, não temos explicação. O que a gente tem que fazer é nunca perder a fé e acreditar em Deus sempre. Eu sou agarrado nele 24 horas. Quando eu saio, eu falo, vai na frente, Deus, que eu estou indo atrás. Se vira e me ajuda, porque depender de mim, tem lambança. Ô William, aqui só para finalizar, a Simone Lanini no Instagram, no Canalizar, falou, ó, ela é doce mesmo, que eu comentei que ela é um doce, né? Uma grande mulher de Deus. E a Sonimar Honório falou aqui, ó, minha pastora que eu amo muito. Eu faço uma ideia como é que essa mulher cuida das ovelhas. Pois é. né? Grazi, muito obrigado. Eu que Obrigado, agradeço Rose. Agora você a sabe o oportunidade. caminho. Seja bem-vindo. Se Muito você quiser vir obrigada. aqui nos estudos Alternativa, a sua igreja precisar de alguma coisa, pode procurar a gente. Pode procurar a doutora Grazi, que a gente vai divulgar os eventos lá aqui com o maior prazer. E Rose, muito obrigado pela sua vinda. Um abraço na sua família. Obrigada. Já sabe o caminho. Oh, Fica meu ouvindo a Deus. Alternativa lá, Vou 105,9. ficar. Isso aí, Tá, já é um momento de ouvinte fé. que nós conquistamos. E aqui Então, um também. abraço, tá mandando Você uma faz paz do parte do Senhor. time da Amiga Agora. Precisando, igual eu falei, procura a Grazi, me procura, que a gente vai Estamos divulgar aqui. lá o trabalho da sua igreja, Obrigada. da sua equipe lá, com o maior prazer do mundo. Tá legal? Tá legal. Um abraço, gente, muito obrigada.